E nisso, entrando aí talvez um pouco na cena, tem o Felipe Luiz, que rola a discussão, ele tem um contrato até o final do ano que vem, 2025. E como é que você está enxergando esse início do Felipe Luiz? Até porque ele está tentando fazer quase um Flamengo um pouco TBT, né? Tá recuperando o Gabigol, tá tentando recuperar outras lideranças que já não estavam jogando tanto. O próprio Davi Luiz parece ter um pouco mais de influência, talvez não dentro de campo, mas no vestiário, e tá tentando dar mais ritmo de jogo pro Bruno Henrique. Então, o próprio Michael deve voltar já no Fla-Flu de hoje. Como é que você está enxergando esse trabalho do Felipe Luiz à frente do Flamengo nesse momento? Na verdade, eu não estou enxergando porque eu não vejo o trabalho dele. Eu não tenho acesso aos treinos. Justo. Mas o que eu posso te dizer é que, como jornalista, o que faço eu? Eu tento conversar com pessoas que não têm por que agradar o Felipe Luiz, porque não são jogadores dele, não são companheiros de comissão técnica, mas são pessoas que conhecem o Felipe Luiz, as ideias do Felipe Luiz, deram aulas para o Felipe Luiz no curso do CBF Academy, tem contato com o Felipe Luiz em eventos que reúne profissionais desse meio. Então, sobre isso eu posso falar. Assim, o Felipe Luiz é um ex-jogador que já nos últimos anos era um treinador dentro de campo. E isso não basta ir no Google. Você tem uma entrevista do Eduardo Barroca, treinador, à época treinador do Avaí, em que ele relata, e eu me lembro que ele me falou isso à época, mas ele relata em entrevistas a outros companheiros de podcast, em que num confronto entre Flamengo e Avaí, o Avaí estruturado, encarando o Flamengo, e perde um jogador na reta final do primeiro tempo. E o Felipe Luiz chama os companheiros dentro de campo e mostra aos companheiros o que o Flamengo precisava fazer para poder aproveitar a falta que aquele jogador estava fazendo ao time do Avaí. Então ele organiza, nós estamos fazendo errado. Nós precisamos povoar o meio-campo, porque eles estão com menos um jogador no meio-campo. Fulano, você volta aqui. Então aquilo ali já mostrava uma tendência. Quando ele se dedicou, quando ele decidiu realmente ser treinador de futebol, ele se preocupou em conversar com profissionais já estabelecidos, discutindo questões que estavam na cabeça dele, para ele colocar em prática no Sub-17 do Flamengo. Então, assim, esses profissionais diziam assim, esse cara é diferente, porque ele é inteligente, ele consegue enxergar as coisas com clareza e ele tem humildade, vontade de aprender, de debater as coisas. E isso é importante. Agora, quem é que vai fazer o Felipe Luiz um bom treinador? Responde Luiz Castro. Mais uma frase. Os resultados. Qualquer treinador, antes de mostrar para mostrar um trabalho, o treinador precisa ter sorte. Por que ele precisa ter sorte? Porque é mentira. É mentira você dizer que o treinador assumiu e uma semana depois, 10 dias depois, 15 dias depois, 20 dias depois, o time tem a cara dele, aquilo ali é fruto do trabalho dele. É mentira. Quem joga futebol, quem joga é jogador. Quem joga é jogador. O técnico, ele ajuda a compor o ambiente, ajuda a arrumar a casa, ajuda a entender o jogador, ajuda a fazer com que o jogador entregue aquilo que ele tem de melhor. E isso aí, o Felipe Luiz está conseguindo num momento, mas ainda não é trabalho. Ainda não é trabalho. Então, assim, o que vai dizer o que é trabalho são os resultados que o Felipe Luiz vai conseguir ao longo desse ano. Esses 8, ou 9 ou 10 jogos que o Flamengo tem aí, tem um jogo a menos, né? Acho que são 10 jogos que ele tem para fazer, mais os jogos da Copa do Brasil. Inclusive, falou em Copa do Brasil, eu tenho que te cortar para perguntar logo curto e grosso. O Flamengo passa do Corinthians na Copa do Brasil? Eu não tenho bola de cristal, né? Mas, assim, é um jogo difícil. É o que eu ia te falar agora. Estamos entrosados. Se o Flamengo domingo contra o Corinthians perde por 1-0, manda 2 bolas na trave, goleiro o Hugo faz defesas sensacionais
E quando chega no pênalti, um jogador do Flamengo erra a cobrança e o Corinthians acerta as 5 cobranças. O trabalho do Felipe Luiz, o trabalho do Felipe Luiz é ruim, tá? Aí vamos lá. O Flamengo perde por 1-0. Inverte a coisa. Os 5 jogadores do Flamengo convertem as suas cobranças. E um jogador do Corinthians perde a cobrança dele. O trabalho do Felipe Luiz é bom por causa disso? Você entende o que eu quero te dizer? Sim, perfeitamente. Assim, o Felipe Luiz, ele é um treinador, um profissional que tem capacidade de se tornar um dos grandes técnicos do futebol brasileiro. Como temos hoje aí Rogério Ceni, como acabou se transformando o Renato Gaúcho, apesar de toda a controvérsia, e outros treinadores que não foram jogadores de futebol, né? Esse menino que dirige o Vasco, o Rafael Paiva, você conversa com essas mesmas pessoas, falam maravilhas dele. É porque a gente conhece agora, mas ele já está aí no mercado já há muito tempo. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!